Existem duas disfunções endócrinas importantes, que são as síndromes de Hashimoto e a síndrome de Graves. Disfunções relacionadas à glândula tireoide, que secreta hormônios extremamente essenciais para a regulação do metabolismo celular. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Sistema Endócrino, estudo da tireoide e da paratireoide, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Hoje iremos ter uma aula sucinta, didática e especial, dando continuidade aos nossos estudos de fisiologia humana, sistema endócrino, glândula tireoide e glândula paratireoide. Se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos lá? Muito bem, glândula tireoide. Professor, o que é recomendável e importante saber sobre esta glândula reguladora do metabolismo? Vamos lá. Primeira coisa é a sua localização. É uma glândula localizada no pescoço, abaixo da laringe, abaixo da cartilagem tireoidea e cartilagem cricoide. Temos um esquemazinho aqui especial para mostrar para você esse posicionamento anatômico glandular. Aqui você tem a tradicional cartilagem tireoidea, cartilagem esta também altamente reconhecida pela formação no indivíduo de sexo masculino dessa proeminência aqui no pescoço chamada de pomo de Adão. Professor, por que isso? Porque esta cartilagem aqui, que forma a cartilagem tireoidea, que é uma cartilagem hialina, ela é sensível à testosterona, hormônio que está presente em grande quantidade no indivíduo de sexo masculino. Então, por isso que as mulheres não têm essa cartilagem tão proeminente a nível de pescoço. Logo abaixo você encontra a cartilagem cricoide e aqui logo abaixo você encontra então a glândula tireoide com seus 3 lóbulos, direito, esquerdo e o central que corresponde ao istmo. Beleza? Professor, quais são os hormônios importantes secretados pela glândula tireoide? Temos 3 hormônios especiais. Triiodotironina, conhecido como T3, tiroxina, conhecido como T4, e o hormônio calcitonina, que é responsável pela regulação dos níveis de cálcio, mantendo as quantidades basais no sangue. Muito bem. Primeiros hormônios que nós vamos analisar é exatamente o T3 e o T4, que são liberados a partir da tireoide na corrente sanguínea devido a estímulo de TSH. TSH, que é um hormônio da adenohipófise, um hormônio trófico e que regula o estímulo ao funcionamento da glândula tireoide. Tá? Nós já vimos isso no estudo sobre hipófise. Nós temos 2 videoaulas falando sobre hipófise aqui no canal, estudando a neurohipófise e estudando a adenohipófise ou hipófise anterior. Dá uma passada lá na nossa playlist e divirta-se estudando todo o sistema glandular na nossa fisiologia humana. Beleza? Ok. T3 e T4 atuam aumentando o metabolismo basal da célula, ou seja, aumenta a taxa metabólica e aumenta a taxa de respiração celular. Ora, se interfere diretamente na respiração celular, esses hormônios têm ação direta nas mitocôndrias, que são as organelas específicas que executam essa função a nível celular. Aqui nós temos a fórmula química para você se inteirar sobre os 2 hormônios. Primeira coisa, eles são sintetizados a partir de um aminoácido chamado de tirosina, ok?
Aí, a tirosina é acrescentado 4 átomos de iodo, formando então o hormônio tiroxina, conhecido como T4. Você já deve ter percebido por que T4. E triodotironina, também conhecido como T3. Você já percebeu por que 3? São 3 átomos de iodo relacionados à tirosina no T3. Tá? 4 átomos de iodo relacionados à tiroxina no T4. Beleza? Show de bola? E aí temos o seguinte, coisa mais importante sobre o estudo da tireoide está relacionada às suas disfunções. Disfunções. Vamos começar aqui pelo hipertireoidismo. O hipertireoidismo caracteriza-se por tiroxina acima dos níveis normais, ou seja, acima do nível basal, do nível que é tradicionalmente estável desses hormônios na corrente sanguínea. Qual a sintomatologia relacionada? Hiperatividade, ok? Porque acelera o metabolismo, consequentemente o indivíduo sente muito calor e aumento da sudorese. Perda de peso, acelera o metabolismo, ocorre uma maior queima de açúcares, uma maior queima de lipídios, lipólise, quebra de lipídio, e aí ocorre a perda de peso. O indivíduo fica meio nervoso, porque interfere na atividade também do sistema nervoso central, e um sintoma clássico do hipertireoidismo que é a exoftalmia, globos oculares salientes, que é o chamado bócio, mais especificamente o bócio exoftálmico. Daqui a pouco eu te mostro uma figura para você ver esse sintoma clássico do hipertireoidismo. Mas eu posso ter também hipotireoidismo por deficiência na produção de T3 e T4. Uma das coisas que pode levar a isso é a carência de iodo. Por isso que, por norma do Ministério da Saúde ou da Agricultura, aquela coisa toda, se coloca iodo no sal de cozinha. Sal de cozinha é extremamente barato, não é isso? As pessoas sempre utilizam sal. Comer insosso não é uma coisa muito legal. Então o sal que você compra no supermercado é sal iodado, exatamente para prevenir problemas de hipotireoidismo pela ausência de iodo, que você viu no esquema. O iodo é extremamente importante para ser associado ao aminoácido tirosina, formando T3 e formando o T4. Sintomatologia clássica do hipotireoidismo, você tem diminuição do metabolismo celular, claro, ganho de peso, bradicardia, que é redução dos batimentos cardíacos, mixedema, inchaço da pele e um bócio, que é conhecido como bócio endêmico. Aqui nós temos, olha só, pronto, as duas disfunções clássicas, ou melhor, os dois sintomas clássicos, que é a exoftalmia no hipertireoidismo, globos oculares salientes, e esse inchaço clássico no pescoço. Isso pode ficar gigante, entendido? Anatomicamente e esteticamente muito feio, é chamado de bócio endêmico, beleza? Outra disfunção clássica relacionada à tireoide, tá, é o cretinismo, que acontece por deficiência de hormônios de tireoide na fase infantil. Isso gera deficiência no desenvolvimento físico do indivíduo e também deficiência intelectual. E aqui você vê imagem, tá, de indivíduos com cretinismo. Você encontra aqui crianças, ok, com cretinismo, e um indivíduo adulto aqui que apresentou a disfunção já na infância, se desenvolveu, atingiu a idade adulta, mas apresenta aqui as características clássicas do indivíduo com cretinismo. Beleza? Professor, que mais? Ora, vamos lá. Na abertura da aula, nós comentamos com você sobre duas hiperfunções clássicas que caracterizam doenças autoimunes.
Professor, por que autoimune? Porque o indivíduo produz anticorpos específicos que atacam a glândula tireoide, fazendo com que ela se torne disfuncional. Você tem a tireoidite, que nada mais é do que a inflamação da tireoide por ataque de anticorpos, que caracteriza a síndrome de Hashimoto. Síndrome de Hashimoto leva ao hipotireoidismo, que é a causa mais comum, tá, de disfunção autoimune da tireoide. E a outra é a síndrome que nós falamos também, a tireoidite, lá no início da aula, que é a síndrome de Graves. A síndrome de Graves provoca também disfunção na glândula tireoide, mas aumenta consideravelmente os níveis de hormônio T3 e T4 no indivíduo. Tá? É a única forma clássica de hipertireoidismo que você tem relacionado à tireoide. Tá certo? Eu posso ter hipotireoidismo como doença autoimune, síndrome de Hashimoto, ou posso ter hipotireoidismo por carência de iodo devido à deficiência do consumo desse sal mineral na alimentação. Ok? Que outros hormônios, professor, estão relacionados à glândula tireoide? Você tem a calcitonina. Calcitonina funciona da seguinte forma: é um regulador dos níveis de cálcio no sangue e é hipocalcemiante. Hipocalcemiante. Como assim, professor? Reduz os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então, o que é que acontece? Por efeito de calcitonina, os níveis de cálcio no sangue diminuem, o nível de cálcio nos ossos aumenta. Por quê? Porque leva à diminuição da reabsorção óssea no tecido ósseo por inibição dos osteoclastos. Osteoclastos são as células específicas do tecido ósseo que destroem o tecido ósseo, descalcificam o tecido ósseo, fazendo com que os níveis de cálcio subam na corrente sanguínea. Tá? Do mesmo modo, você tem os osteoblastos, que são responsáveis pela deposição de cálcio na corrente sanguínea, diminuindo os níveis de cálcio. Beleza? A nível de sangue, aumentando no tecido ósseo. Mas lembre-se o seguinte: a calcitonina interfere no tecido ósseo, inibindo a atividade dos osteoclastos. Sendo assim, a construção do tecido ósseo, tá certo? A renovação do tecido ósseo, ela é maior do que a degradação ou destruição desse tecido, fazendo com que os níveis de cálcio nos ossos aumente e no sangue diminua. Beleza? Atua também a nível renal. Diminui a reabsorção de cálcio, aumentando a eliminação pela urina, tá certo? Sob efeito da calcitonina, os rins reabsorvem. Quando você fala em reabsorver, é retirar composto dos túbulos renais e devolver ao sangue. Essa reabsorção diminui, então eu vou ter uma maior eliminação de cálcio pela urina. Beleza? Então essa é a função da calcitonina, um hormônio também relacionado à tireoide. E aí chegamos à glândula paratireoide, que produz um hormônio denominado de paratormônio. O que acontece no caso da paratireoide, no caso do paratormônio, que também é um hormônio regulador dos níveis de cálcio no sangue, mas ele é hipercalcemiante. Calcitonina hipocalcemiante, paratormônio hipercalcemiante. Sendo assim, o que é que acontece? No sangue, a quantidade de cálcio aumenta, nos ossos a quantidade de cálcio então diminui, porque ocorre aí a degradação da hidroxiapatita, né, principal composto de cálcio e fósforo que está na matriz óssea, porque nesse caso o paratormônio atua estimulando a atividade dos osteoclastos. Sendo assim, a degradação do tecido ósseo, a destruição do tecido ósseo supera a renovação. E aí diminui os níveis de cálcio nos ossos e aumenta o nível de cálcio no sangue. Atua também nos rins, estimulando a reabsorção de cálcio,
diminuindo então a eliminação pela urina, ok? Faz exatamente o processo contrário, tá certo? A calcitonina diminui a reabsorção de cálcio. O paratormônio estimula a reabsorção de cálcio. Então você vai eliminar menos cálcio através do sistema renal. E aqui nós temos um esquemazinho mostrando para você as 4 glândulas paratireoides que estão localizadas em cima dos lóbulos da glândula tireoide, na parte inferior ou na parte de trás da glândula. Então você encontra aqui, olha só, as 4, tá certo? 2 de um lado e 2 do outro, que são as glândulas paratireoide. Beleza? Essas são as informações essenciais e extremamente importantes sobre a glândula tireoide, sobre a glândula paratireoide. Tá certo? Ficamos por aqui. Nos encontramos então na próxima aula de sistema endócrino, falando sobre outras glândulas. Na sequência, as glândulas adrenais ou suprarrenais. Te encontro lá. Tchau!